Queridos, com muita alegria, depois de ouvir estas palavras, as bochechinhas ficaram vermelhadas de emoção. Obrigado, pastor. Quero agradecer a Deus pelo rico privilégio, sabendo que esta igreja que muitos pastores, pregadores sonham, e eu estou entre eles, de estar não só pregando, mas também ouvindo, e Deus me deu esta oportunidade de poder estar convosco. Sendo assim, quero agradecer o carinho do pastor Paulo Freire, a sua credibilidade, a honra me dada, juntamente com sua muito digna esposa, irmã Leia, vou revê-la, pastor Jair Bueno, com sua família, como vice-presidente, em nome deles, externo a minha gratidão a todo este coeso ministério, composto de homens capazes, dos quais não sou digno de estar entre eles, tendo em vista a minha pequenez. Contudo, reverencio a cada um, em nome de Jesus. Quero também registrar a minha gratidão ao pastor Carlos Eduardo, coordenador geral da IJADEC, e a todos que com eles compõem a coordenação, a esta união jovem. Deus abençoe. E ao Lucas Bueno, presbítero Lucas, que com tanto carinho, há cerca de um ano atrás, tive o privilégio de estar fazendo um lanche onde ele estava, e ele já me convidou com a anuência do pastor Paulo, e eu quero agradecer o carinho, o cuidado, a receptividade da minha chegada do aeroporto, ou no hotel que foi me pegar em Itapervi, ou em Alphaville, junto com o diácono Enéas, pastor Diego, pastor Maurício. Muito obrigado pelo carinho e cuidado de me conduzir. Queridos, e rever um filho, tive o prazer de pastorear a sua vida, foi meu secretário quando estava, hoje eu sou copastor da cidade do Rio Largo e região metropolitana de Maceió, e pastoreei congregação por cerca de 15 anos e tive o privilégio de acompanhar como obreiro o Wellington, a Valquíria. É muito bom revê-los, os tenho como filhos, e em nome deles externo a minha alegria de rever todos os amigos aqui presentes. Eu quero ler o texto proposto na temática Romanos capítulo 12, para não me tornar redundante, lerei o versículo 11, onde o texto diz, não, eu estou lendo na versão contemporânea, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Queridos, este é o texto escolhido para o impactados pelo Espírito, e quero tomar por base esse texto para, com a graça de Deus, vivermos o que o apóstolo Paulo orienta a igreja em Roma. Bem sabemos que o texto aqui, ele é bem categórico, e o termo que os irmãos usaram para o tema é impactados. A palavra impactar no nosso vocabulário é ser alvo de um efeito causado ou deixado por uma ação. Então, com base em ser alvo deste efeito deixado por uma ação, quero falar-lhes acerca do privilégio que os gentios tiveram em serem impactados por este efeito. Quando nós analisamos o contexto histórico literário, diz que havia uma petição dos crentes em Roma, tendo em vista que a igreja em Roma, ela em sua maioria era de gentios, também com judeus, e uma boa parte que saíram na diáspora,
quando houve o contexto da perseguição em Jerusalém. Então, chegando em Roma, observem que Paulo ainda não tinha entrado em cena. Quando Paulo é salvo como apóstolo para ser apóstolo aos gentios, o texto e o contexto histórico diz que agora, depois que ele aparece no cenário, trazendo um evangelho diferente na concepção, não na essência do que era pregado em Jerusalém, pois a Bíblia diz em Atos que os apóstolos em Jerusalém pregavam o evangelho baseado em circuncisão, ainda vinculado à lei. Quando Paulo começa a pregar em Antioquia, ele impacta com a sua concepção. Vejam que a Bíblia fala que ele prega aos gentios um evangelho da incircuncisão, da liberdade em Cristo, dizendo que não é necessário os irmãos observar os pontos da lei, porque a graça era diferente, dava liberdade para ser impactado pelo Espírito. Então, em síntese, os irmãos hão de convir que esta notícia chega a Roma. Paulo, ele chega no contexto europeu, na Macedônia, anda por toda a região grega romana, porém não tem o privilégio de ir a Roma, mesmo desejando estar. Aí é onde alguns eruditos dizem, e o texto faz menção desde o capítulo 1, que Paulo ansiava em ir, mas por razões superiores ele não pôde estar. Respondendo, porque os irmãos em Roma questionavam como eles podiam ser impactados, ser cheios da plenitude de Deus. Então, vejam que quando Paulo vai escrever a carta, ele faz menção de que por muito tempo queria estar com os irmãos. Então, ele vai discorrendo, e segundo alguns escritores ou teólogos, dizem que se só a carta do apóstolo Paulo aos Romanos fosse escrita, já era o suficiente para abranger todo o contexto de salvação, pois é uma carta que ele eleva o contexto da graça, da lei, do pecado e da liberdade. Por isso que quero pedir a vossa permissão, com base no alvo de um efeito deixado por uma ação, para contextualizar e você ver que nós que compomos esta geração e estes jovens que nos deram o orgulho de vivermos com eles nesta geração, tem motivos para deixarem serem impactados a cada dia. Os irmãos observem que a ênfase é o Espírito Santo. Quando nós analisamos, os irmãos hão de convir que o contexto é bem normal. Quando nós observamos Jesus, ele ainda em terra, ainda em vida, ele faz menção na última ou penúltima reunião com os discípulos. João, capítulo 14, versículo 16. Depois dele dizer que era necessário voltar para o Pai, mas ia retornar para buscá-los, não foi suficiente para a celeuma, a desconfiança. Observem que quando o capítulo 14, versículo 16, ele faz menção do que ia acontecer. Ele diz: vou, mas rogarei ao Pai, e ele enviará o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não pode receber, mas vocês conhecem, porque ele está em vós e habitará em vós. Observem que aqui Jesus é categórico, ele fala presente e futuro. Ele está em vós e estará em vós
para sempre. Observem que o contexto sempre aqui, no nosso vocabulário, é a totalidade do tempo. Então, quando Jesus diz isso, é baseado em um contexto. Depois da ressurreição, quando ele aparece aos discípulos, ele diz aos discípulos, ou seja, Lucas 24, 49, ele diz: ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, vejam que a palavra revestir, ela tem dentro do seu contexto um elemento signativo de repetição, ou seja, é um prefixo de re, quer dizer, vai acontecer de novo. Só se reveste o que já foi vestido e por algum motivo perdeu o vestimento. Então, quando nós analisamos o capítulo 2 do livro do Gênesis, a Bíblia mostra que Deus fez o homem de uma forma excepcional, diferente de todas as outras criaturas. Só o ser humano recebe o que nenhuma outra criatura recebeu. Se nós analisarmos dentro de uma forma ou uma visão construtiva, o discurso de Eliú, ele apresenta, quando vai falar diante de Jó, ele faz distinção, tendo em vista que nós acreditamos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então ele diz: o Espírito de Deus me fez. Capítulo 33, versículo 4 de Jó: e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Veja que ele mostra que o Espírito Santo nos deu forma, ele que nos fez, ele que nos formou. E segundo alguns estudiosos, ele viu que estava tão perfeito para adorar a Deus, que ele propõe, compõe e faz um lugar dentro deste ser humano para ele habitar como espírito. Aí depois que está pronto, vem Deus e sopra na narina do ser humano e ele ganha vida, se torna alma vivente. Porém, você observe que sem o Espírito Santo, o homem não se relaciona com Deus, porque o Espírito é a profundidade, é a essência do próprio Deus, e Deus soprou no homem. Agora, o ser humano está criado, cheio, completo, total do Espírito Santo. Então, ele agora, vejam o contexto de contundência desta palavra. Desde a queda de Lúcifer, não subia mais louvor como nós vimos hoje, e nem adoração a Deus, porque como o hino foi cantado, as águas prevaleciam. Então agora a terra tem de novo um ser que vai louvar e adorar o Criador.